Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, deixando o Strack no Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre como é possível transformar uma empresa existente. E esse é um tema que a gente achou interessante discutir, foi levantado num post pelo Ricardo Costa no LinkedIn, que no dia que a gente está gravando isso aqui, que não é o mesmo dia que vocês vão estar vendo, mas foi uma provocação interessante, porque há como ele comenta no post dele, uma exacerbação do culto à startup, né? Do ponto de vista de que parece que há uma visão de que a única forma de você criar algo novo é através da criação do zero com uma startup e que todas as empresas existentes são condenadas ao desaparecimento. E não é bem assim, né, Alexandre? A gente tem exemplos, como o Ricardo apontou, diversos de grandes empresas que se transformaram, algumas, inclusive, mais de uma vez, né, ao longo da história. Vamos deixar claro aqui que a gente não é contrário ao movimento empreendedor das startups. Não, claro que não. E não estamos fazendo nenhum ataque a esse movimento. Ao contrário, a gente acha que o movimento não só é válido, como é enriquecedor e, de fato, tem trazido muitas transformações. Acontece que esse não é o único caminho, né? Ou seja, hoje, quando se fala de transformar, muitas vezes se fala, não, você tem que pensar e tem que agir e tem que começar uma startup, porque é a única forma de você conseguir ter agilidade e se transformar numa nova companhia com todas as características que esse novo momento que exige adaptações rápidas e velocidade para se adaptar às novas características que vão surgindo, seja dos clientes, seja dos mercados, seja possível. E a gente tem aí vários exemplos de empresas que fizeram justamente suas adaptações, mesmo sendo empresas muito grandes. O que é importante caracterizar aí é que, ou seja, quando é uma startup, você não tem bagagem, né? Você começa do zero, normalmente tentando resolver algum problema que já existe, que alguém já está resolvendo, mas que você não vai resolver ele por completo, vai resolver muito provavelmente apenas um pedaço, vai fazer de uma forma diferente, que é talvez transformadora e completamente diferente do que as outras empresas já estabelecidas o fazem. Por outro lado, as empresas estabelecidas têm uma bagagem gigante, né? Muitas delas não têm uma vaca leiteira, tem um rebanho leiteiro. Ou seja, portfólios imensos onde vários produtos e serviços são vencedores, né? Ou seja, transformar essas companhias é muito mais difícil, mas é possível, e a gente vai tocar em alguns desses casos ao longo desse nosso programa de hoje. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Dois casos que eu acho são muito interessantes são o da IBM. Né? A IBM é uma empresa que, ao longo dos anos, ela se reinventou repetidamente, né? de fabricante de máquinas de cálculo para fabricante de mainframes, para fabricante de PCs, para fabricante de software para empresa de serviço, né? E hoje, embora ela venda ainda mainframe, ela não vende mais PC, ela é muito mais empresa de serviço que qualquer outra coisa, e já passou por esse processo múltiplas vezes. Agora, você tem outras, como a Microsoft, que é, acho que o segundo exemplo, que é uma transformação mais radical, vamos dizer assim, que ela não mudou simplesmente o que ela faz, ela mudou muito da essência de como ela faz, né? Que é uma transformação muito grande num período de tempo bem curto. A gente está falando aí 3 para 4 anos, se não me engano, que é o período que o Satya Nadella está como CEO, agora acho que uns 4 agora, que é uma transformação absolutamente enorme da época em que o Steve Ballmer era CEO da companhia.
Não tem como comparar, né? A Microsoft voltou a ser relevante como uma força de inovação quando ela já era, como dizer assim, considerada a carta fora do baralho antes, como força que puxava a mudança no mercado, né? Os dois exemplos que você citou são bem interessantes, que são empresas com portfólio Enorme. monstruoso, né? Ou seja, literalmente a história do rebanho leiteiro que eu falei um pouco antes é válido para ambas, né? Ou seja, são várias linhas de negócio e muitas delas bastante rentáveis e bons negócios, né? Ou seja, você ir mudando esses negócios, ter a coragem de, quando necessário, ir matando alguns desses negócios. E a IBM fez, ela vendeu o negócio de PCs porque ela viu, cara, que esse não era mais um negócio. Saiu fora do negócio, vendeu para a China, se eu não me engano, né? Para Lenovo. Para Lenovo. E a Microsoft, por outro lado, se transformou de uma forma gigantesca, né? Inclusive, digamos assim, a visão que se tem da Microsoft foi transformada, né? Ela vinha de uma visão de uma competitividade extremamente agressiva, né? Assim, bastante negativa, ou seja, o número de pessoas que não gostavam da Microsoft do ponto de vista de empresa antipática era muito grande, e com a chegada do novo CEO mudou radicalmente até a visão de como as outras empresas enxergam a própria Microsoft. Não é à toa que ele mesmo participa faz vários vídeos e gravações mostrando um novo tipo de relacionamento que a Microsoft tem com seus clientes, que ele inclusive chama de parceiros para várias iniciativas, né? E uma coisa que eu acho interessante é que no post que nos inspirou essa discussão, que é o post do Ricardo Costa no LinkedIn, ele não estava pegando empresas de tecnologia, né, pelo que eu entendo. Mas eu não vejo que empresas de tecnologia têm uma vantagem em se transformar, porque elas têm os mesmos problemas que outras organizações grandes, e elas têm também, em termos de software, você tem débito técnico, né? Você tem um software que existe há 30 anos, ele tem uma bagagem enorme que ele está carregando com ele ali, que tem que ser mantido, é um peso a ser carregado, né? E se você está começando um produto nesta área hoje, você vai começar de um ponto muito mais leve, né? Você Agora, né? Agora, exatamente. Que daqui a 15 anos você vai ter o mesmo problema que os que têm 20, 30 têm hoje, né? Você vai ter que levar isso para frente. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência de ter trabalhado durante muitos anos na indústria de música, né? Ou seja, em gravadora, e que teve toda essa dificuldade de passar pelo momento da digitalização e está sofrendo até agora para se readaptar ao modelo de negócio, mas tem características importantes que não são simplesmente dela ter negligenciado, digamos assim, o fato de que a digitalização estava ocorrendo e era um movimento do qual ela não conseguiria reter. Existem vários pontos que um novo modelo de negócio teria que desafiar e que são coisas já comprometidas, ou seja, contratos com artistas, contratos que estão apoiados em leis de direito autoral, lei de direito artístico, ou seja, você tem compromissos que já começaram muito antes de alguém falar de digitalização e que você tem que respeitar. Não dá para simplesmente rasgar todos os contratos e dizer, queridos, agora nós vamos começar um novo modelo de negócio, tudo que a gente fez com vocês até agora não é mais válido, nós vamos começar a fazer de uma outra forma e todos os compromissos assumidos automaticamente estão zerados. Não dá para fazer isso. Não é que simplesmente não se queira, né? Mas que é o mesmo caso do livro, né? Onde você tem, por exemplo, você vai comprar um livro, um livro digital, às vezes você não consegue comprar porque aquele livro não pode ser vendido para o país onde você mora. E não pode ser vendido não é porque a loja não quer vender, mas porque aquela editora tem um contrato de exclusividade com uma editora local que diz que só aquela editora local ou aquele distribuidor local é que pode vender naquele território. E aí ela não pode, porque ela está proibida por contrato, né? Então, essa, vamos dizer assim, uma malha de acordos, ela não surgiu hoje, né?
Tem empresas que têm acordo de exclusividade com outras para representação local por anos a fio, né? Mas vários estudos já foram feitos sobre essas questões de transformação muito antes de se falar de transformação digital, né? Ou seja, a gente está falando aqui literalmente de transformação de negócio, não necessariamente digital, né? Ou seja, várias teorias e vários estudos demonstram que a melhor forma de quando você tem um legado grande, realmente que você tem que carregar por questões de contrato, muitos clientes, todas essas relações comerciais já estabelecidas, a melhor forma talvez seja começar uma empresa nova. Então, aquela relação que você faz de, vamos trabalhar com uma startup, você pode criar uma nova empresa, porque a tendência é que esta nova empresa vá crescendo na nova forma que o mercado exige, com as novas tecnologias, e ela vai ficando maior do que a sua empresa mãe, até que chega um momento que essa coisa se suplanta, né? É que é muito difícil, aí já entram características de liderança e de coragem dos acionistas em assumir que você precisa se desafiar e precisa ir para um novo caminho, porque se você não o fizer, outros o farão. E aí é onde se tem esse grande boom das startups, porque como elas não têm, de fato, a bagagem e o risco, ou seja, ela tem, claro, o risco de não dar certo, e a gente sabe que a porcentagem das coisas certas é ínfima, mas, ou seja, o risco para elas é o risco de não dar certo, enquanto que o risco das grandes é o risco de deteriorar patrimônios e ativos que que estão dando certo e que estão funcionando, e simplesmente você jogar tudo isso fora, né? E essa é a parte mais difícil, vamos dizer assim, de você iniciar qualquer processo de transformação, é você conseguir o buy-in, vamos dizer assim, de todos os envolvidos, de que aquela coisa que você está fazendo e está trazendo receita hoje não tem a vida dela garantida, de que se aquele negócio vai acabar alguma hora mais à frente, é melhor que seja que ele acabe porque você está criando uma nova oferta que vai substituir aquela, do que você esperar que alguém o faça por você e que aí você perca o cliente para outro, em vez de você perder para você mesmo, né? E aí a gente volta àquela questão que a gente tem debatido muito nos vídeos aqui, né? Que é a questão do aprender, né? Ou seja, um dos casos que você citou, por exemplo, a IBM, ela fracassou em algumas dessas tentativas de transformação. Ela era uma das grandes fabricantes de máquina de escrever. E ela não conseguiu entender a chegada das impressoras ou seja, a impressão a partir dos editores de texto. Ou seja, uma empresa que já fabricava PCs não conseguiu entender que a máquina de escrever não tinha mais lugar. Ou seja, ela demorou a reagir nessa questão. Só que ela aprendeu que esse mecanismo dela ter que se reinventar era necessário o tempo todo. Então, dali para frente, em vários outros momentos, ela conseguiu agir mais rapidamente. Teve a sorte de ser uma empresa grande que não foi destruída porque esse não era o único produto que ela tinha, né? A máquina de escrever. Isso, e que conseguiu tirar dessa e outras situações o aprendizado para saber que dali para frente ela tinha que estar continuamente se reinventando. Que um aprendizado, vamos dizer assim, que também não é trivial, não é uma conclusão trivial, né? A maior parte das pessoas acha, e a gente já conversou sobre isso, que quando a gente fala, por exemplo, sobre transformação digital, é uma coisa que tem início e tem fim, né? Eu comecei aqui, pronto, estou transformado. E não é nada disso. É o início de um processo que leva a empresa a se tornar mais ágil para que ela possa estar continuamente se reinventando, né? E sempre guardando o fato de que essa agilidade não significa que ela vai sair apressadamente fazendo qualquer coisa, porque, ou seja, aplicando qualquer ideia e qualquer maluquice, isso passa a ser um mecanismo ágil. Não é isso, né? Ou seja, agilidade é um método que está ligado com a aprendizagem, ou seja, e adaptação. Ou seja, ser ágil é você ser capaz de experimentar, entender o que está, experimentar ou seja, com o objetivo de transformar,
ou seja, rapidamente entender, ou seja, se deu certo ou se deu errado, e se adaptar para um novo ciclo. Isso é ser ágil. Mas isso, quando você é muito grande, pode ser que leve um tempo maior do que quando você é muito pequeno. E é natural que assim seja. Né? E dependendo do produto que você trabalha, tem questões regulatórias, etc., que também impõem alguma demora no ciclo. Mas aí impõe para todo mundo e você está em igualdade de condição com qualquer outro que vai estar inovando naquele espaço ali. Eu acho que a gente cobriu, de forma geral, o que a gente queria passar aqui, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, eu ia dizer exatamente, acho que a gente foi até um ponto importante, que é justamente demonstrar que é possível fazer transformação em empresas tradicionais ou grandes, e que não são, o único mecanismo não é através de uma startup. Então, gente, obrigado por ter assistido a gente até aqui. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.